No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Estamos começando agora mais uma edição do jornal O Solo Notícias, levando muita informação e prestação de serviço para você. Lembrando que o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Eu sou o Ronildo Gonçalves e hoje comigo está João Alcides. Boa tarde, João Alcides. Boa tarde, estamos chegando para mais uma edição do Solo Notícias. Eu sou João Alcides e a partir de agora você vai ficar sabendo o que acontece na região de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, na Bahia, no Brasil e no mundo. O Solo Notícias. Doutor Daniel Moraes lança pré-candidatura à reeleição para a presidência da OAB de Teixeira de Freitas. Empresa de celulose Suzano intensifica ações de prevenção e combate a incêndios florestais. Escolas estaduais recebem incremento de 250 milhões de reais para investir em insumos e serviços. Sobe o número de mortes em acidente envolvendo caminhão, ônibus e van na BR-101. Ambev anuncia aumento no preço das cervejas. Isso e muito mais em um minuto. Continue conosco. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Caravelas está realizando a coleta de informações para atualizar o cadastro e o inventário municipal. Essas duas ferramentas são importantes para mapear o trade turístico, que inclui hotéis, pousadas, lanchonetes, agências e empresas de transporte e passeios turísticos. O envolvimento dos representantes desse setor é fundamental para organizar e fortalecer o turismo de Caravelas. Faça parte desse momento histórico. Nosso município precisa de você. Colabore. Participe! A pandemia está aí, mas logo vai passar. E quando isso acontecer, os turistas vão preferir destinos mais preparados, com melhor infraestrutura e mais organizados. Prefeitura de Caravelas. Governo, tudo por você. O Solo Notícias. Seguimos com o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Continue conosco e fique bem informado. Política. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Roraima e inaugurou na capital Boa Vista a usina termoelétrica Jaguatirica II e lançou a pedra fundamental da linha de transmissão que vai conectar o estado ao sistema elétrico brasileiro. Confira. O presidente Jair Bolsonaro comandou o evento que envolveu todo o governo. Por videoconferência, conversou com ministros que também estavam nos outros estados da região norte, com ações em comemoração aos 1000 dias de governo. Entre os que estavam em Roraima, o ministro João Roma, da Cidadania, entregou a agricultores títulos de terra e a prefeituras veículos que vão auxiliar o programa Alimenta Brasil, de apoio à agricultura familiar. Através do Alimenta Brasil, que é essa estrutura de forma descentralizada em todo o Brasil, que vai também marchando num caminho da verdadeira sustentabilidade, a sustentabilidade do progresso, do desenvolvimento humano. O ministro da Infraestrutura assinou o contrato da concessão de 7 aeroportos do Bloco Norte para a empresa francesa Vinci Airports, incluindo o da capital de Roraima. Boa Vista está ganhando o maior operador de aeroportos do mundo. A gente está falando de investimento aqui no norte do Brasil de R$1,5 bilhão de reais. Junto com o presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, marcou o início da fase de testes da usina termoelétrica Jaguatirica II. A usina vai garantir energia equivalente a mais da metade do consumo do estado, por meio do gás natural extraído na bacia do Amazonas. Esse empreendimento, presidente, ele vai reduzir o custo da geração de energia em Roraima em 35%. Vai reduzir as emissões de gás carbônico em 38%.
Num ato simbólico, foi lançada a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. O chamado linhão de Tucuruí, que vai ligar o estado ao Amazonas, foi leiloado há 10 anos, mas estava com as obras paralisadas. É uma coisa fantástica, que só se consegue quando se faz a união do Poder Executivo e do Poder Legislativo Federal. O benefício é de todos nós. O Solo Notícias. Extremo Sul. Doutor Daniel Moraes lança pré-candidatura à reeleição para a presidência da OAB Teixeira de Freitas. Na noite de quarta-feira, dia 29 de setembro, foi lançado o movimento União pela Advocacia, encabeçado pelo atual presidente da seccional teixeirense da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Daniel Moraes. O evento, realizado no Lorde Plaza Hotel, no centro de Teixeira de Freitas, marcou o lançamento. Confira. Doutor Daniela Borges e doutor Daniel Moraes reuniu a advocacia regional no movimento União pela Advocacia em Teixeira de Freitas. Na noite dessa quarta-feira, dia 29, foi lançado o movimento União pela Advocacia, encabeçado pelo atual presidente da OAB Teixeira de Freitas, o doutor Daniel Moraes. O evento, realizado no Lorde Plaza Hotel, marcou o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição e também o lançamento da pré-candidatura da doutora Daniela Borges para a OAB do Estado. A pré-candidata à presidência da OAB Bahia, a doutora Daniela Borges, foi recebida calorosamente pela advocacia da região. Durante o evento, a doutora Daniela Borges assumiu o compromisso de estar ao lado da subseção de Teixeira de Freitas para os enfrentamentos que virão. Prazer todo meu, muito feliz de estar aqui com a advocacia de Teixeira de Freitas e região. A gente tem um compromisso de fortalecer ainda mais a advocacia do interior. Muito feliz da nossa pré-candidatura, está unindo forças, União pela Advocacia, com a pré-candidatura também de Daniel Moraes. Esse advogado que tem feito um trabalho brilhante aqui na subseção, na presidência da subseção. E a gente acredita que é dessa união que a gente vai ter as forças para as transformações que a gente precisa no judiciário baiano, cuja crise que já existia antes da pandemia foi agravada, trazendo uma série de problemas e de desafios. Mas nós, com coragem e firmeza, enfrentaremos todos esses desafios. Durante o lançamento do movimento União pela Advocacia, Dr. Daniel Moraes relembrou os desafios enfrentados durante sua gestão. Ele citou as lutas e conquistas da subseção, o apoio recebido pela OAB estadual e falou sobre o movimento União pela Advocacia. Olá, estamos hoje aqui no lançamento desse movimento chamado União pela Advocacia. Nós assumimos a subseção Teixeira de Freitas em 2019, enfrentamos o pior período da história da advocacia, que foi a pandemia, com fóruns fechados, dificuldades para o acesso e para o exercício da advocacia, e com muita luta, e destaco, com fruto de um trabalho coletivo de todos os colegas que integram não somente a diretoria da subseção, mas também todas as comissões, alcançamos aqui para a nossa região feitos históricos. Conseguimos prover, as varas cíveis Teixeira de Freitas estavam sem juízes há mais de 3 anos. Conseguimos prover todas as comarcas de nossa subseção com um juiz especialmente designado para aquela atuação, que estavam historicamente há mais de 4 anos descobertos. Conseguimos manter em Teixeira de Freitas a Justiça Federal, que já estava para ser desativada, e agora veio a segunda vara do trabalho de Teixeira de Freitas. São feitos históricos, nós estamos dando, devolvendo para a classe, devolvendo nesses últimos 3 anos. Não é a confiança que a nós foi depositada com força de trabalho. Trabalho feito a várias mãos, não somente pela diretoria da subseção, mas também pelo nosso conselheiro estadual, Ali Abutrabre, e pelo nosso presidente Fabrício Castro, que sempre deu apoio para nós, todo o apoio necessário para o trabalho. E estamos aqui hoje, juntamente com a advocacia, lançando esse movimento, União pela Advocacia, união da classe por um propósito comum, que é levar a melhor forma de dar à sociedade o melhor da advocacia, que é uma prestação de um serviço judicial que a sociedade merece. E para isso o advogado ele é indispensável. Então estamos aqui hoje para nos colocar para a classe como pré-candidato à reeleição da subseção Teixeira de Freitas, conjuntamente com nossa pré-candidata à OAB da Bahia,
doutora Daniela Borges. Teremos logo mais aqui Luiz Viana Queiroz, Fabrício Castro e nossa grande referência, Daniela Borges, que estará aqui fazendo esse contato com a advocacia e lançando também o seu movimento Teixeira de Freitas para congregar a classe, para que nós chegamos juntos ao melhor da advocacia que a sociedade precisa e merece. O atual presidente da OAB Bahia, o Dr. Fabrício Castro, também enfatizou o desafio de liderar a advocacia em tempos pandêmicos e citou os avanços no período. A sua visita a Teixeira de Freitas promoveu ainda a oportunidade de estar ao lado de um parceiro de lutas, Dr. Daniel Moraes. Um desafio imenso liderar a advocacia durante a pandemia. Imagine que todo o mundo sofreu, as pessoas físicas, as instituições, os poderes públicos. Com a OAB não poderia ser diferente. Um desafio imenso para a advocacia poder trabalhar, os fóruns fechados, fazer com que a OAB continuasse prestando todos os serviços, entregando carteira aos novos advogados, fazendo os registros das novas sociedades, defendendo as prerrogativas, implementando avanços. Hoje a gente implantou uma OAB digital. O colega de Medeiros Neto hoje consegue de casa ou do escritório fazer qualquer requerimento para a OAB. A ESA Online, hoje os colegas da Bahia inteira têm cursos gratuitos online. Prerrogativas, nós melhoramos bastante o sistema de defesa de prerrogativas, criamos uma Câmara específica. Enfim, avançamos bastante mesmo diante do desafio da pandemia. Voltar a Teixeira de Freitas hoje, para mim, é uma alegria. Primeiro porque eu adoro vir a Teixeira de Freitas, um lugar que eu sempre vim, um lugar que eu fiz grandes amigos. O presidente Daniel Moraes, eu chego a ser suspeito, porque é um irmão, uma pessoa que me ajudou muito, não só no que se refere a Teixeira de Freitas, mas uma grande liderança que nós temos no Colégio de Presidentes. Uma pessoa que é um conselheiro que eu tenho, um amigo que eu tenho, uma pessoa que tem uma potencialidade muito grande para servir a advocacia. E feliz da advocacia que tem um presidente como Daniel Moraes. O evento em Teixeira de Freitas contou também com a participação do vice-presidente da OAB Nacional, o doutor Luiz Viana. O advogado baiano falou sobre o prestígio de acompanhar o lançamento da pré-candidatura à reeleição da chapa do doutor Daniel Moraes. É sempre bom voltar a Teixeira de Freitas, encontrar os amigos e as amigas, especialmente numa tarde como essa, de lançamento da pré-candidatura do presidente Daniel Moraes e toda a sua chapa. Então eu chego aqui novamente nessa cidade tão querida, muito alegre, muito feliz e com vontade de estar junto desses novos desafios de Daniel. A OAB Nacional passa por muitos desafios, porque o nosso país é um país em que temos muita coisa para realizar. A pandemia trouxe novas situações para a advocacia, que está com mais dificuldade, portanto, nós da OAB temos que fazer um esforço gigantesco para que a gente possa estar lado a lado dos colegas advogados e advogadas nos enfrentamentos que são necessários, sobretudo para que a gente possa vencer as mazelas do judiciário. A doutora Jaqueline Laché, ex-presidente do OAB Teixeira de Freitas, elogiou o trabalho do doutor Daniel Moraes. Olha, o doutor Daniel fez um trabalho excelente à frente da subseção de Teixeira de Freitas, dando continuidade a um trabalho de agregar os colegas e de fortalecer cada vez mais a advocacia na nossa subseção. Então, assim, graças à sua competência, ao seu dinamismo, à sua empatia com os colegas, o nome de Dr. Daniel é o nome, novamente, para assumir e comandar a subseção de Teixeira, a OAB Subseção de Teixeira de Freitas nos próximos 3 anos. Isso é indiscutível, é unanimidade. O Solo Notícias. Um país com dimensões continentais precisa de grandes soluções de inteligência territorial, unindo a expertise de quem sabe mapear os territórios com a tecnologia de quem sabe operar a transformação digital. O SERPRO começou as entregas do sistema Titula Brasil. O INCRA ganha uma ferramenta que agiliza seu trabalho de fazer com que milhares de documentos titulatórios sejam expedidos. Isso regulariza a situação de cidadãos que ocupam terras da União pacificamente há muitos anos, permitindo que acessem programas de incentivo e contribuindo para o desenvolvimento da região e do país. O Titula Brasil é uma solução com módulos acessados via web e dispositivos móveis.
Um projeto elaborado no escritório pode ser demandado para colaboradores via celular, que vão a campo com os planos de trabalho e todos os dados necessários. Ter acesso a tudo isso em localidades distantes, operando uma série de funcionalidades mesmo quando não há internet por perto, é um apoio fundamental para a regularização fundiária do país. Titula Brasil. Fazendo chegar o título a quem tem direito à terra. Feiras livres de todo o país estão se preparando para a retomada das atividades. Mas, para respeitar o distanciamento social, é preciso se adaptar aos novos procedimentos de segurança e higiene. Até os hábitos de atrair a freguesia no gogó e oferecer amostras de alimentos para degustação têm que ser suspensos por enquanto. Deixe os preços à vista e arredonde valores para evitar o troco. Feiras livres devem ser realizadas em ambientes ao ar livre ou em espaços cobertos bem arejados. A força para recomeçar está em cada empreendedor e o Sebrae está presente nessa retomada para ajudar você a cuidar da gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Solo Notícias. Cidadania. No arquipélago do Marajó, no Pará, foram anunciadas ações que vão beneficiar a população da região, como a entrega de mais de 15 mil ligações de energia elétrica e a criação de uma Casa da Mulher Brasileira. As iniciativas fazem parte do programa Abrace o Marajó. Confira. Para fazer a energia elétrica chegar em todo o arquipélago do Marajó, localizado no Pará, o governo federal está investindo 569 milhões de reais. Ao todo, serão feitas 15.600 ligações nos 16 municípios da ilha. Já aprovamos o primeiro contrato para a instalação de 9 mil sistemas, cujas obras já estão em andamento. E assim que as famílias forem recebendo a energia, novos contratos serão firmados com a distribuidora Equatorial Pará. Além da chegada da energia, o Pará vai ganhar 2 unidades da Casa da Mulher Brasileira. Os investimentos nas unidades chegam a quase 6 milhões e meio de reais. E uma Casa da Mulher Brasileira pode chegar em qualquer município brasileiro que tenha necessidade. O Ministério da Cidadania também vai enviar 17 veículos para ajudar nas atividades de recebimento e distribuição de alimentos das propriedades rurais para as centrais da agricultura familiar. Entre as ações em andamento na região, a ministra Damares Alves destacou o programa Abrace o Marajó, que, entre outras medidas, distribui cestas básicas e kits de higiene pessoal e está levando internet aos moradores da ilha. E esse comitê gestor também traz os prefeitos, a iniciativa privada, e aqui a gente registra e agradece o apoio e parceria da FIEPA, da FAEPA, da Associação Comercial, dos produtores rurais do arquipélago. Todos eles estão junto conosco nesse comitê. Mas os movimentos sociais, a sociedade civil, o terceiro setor também está presente. O Solo Notícias. Extremo Sul. A Suzano intensifica ações de prevenção a combate a incêndios florestais. O período de estiagem, que vai de agosto a março, é crítico não apenas para o nível dos rios e reservatórios que abastecem as cidades, mas também por ampliar os riscos de incêndios em áreas florestais. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvido a partir do cultivo de eucalipto, vem intensificando as ações de prevenção e combate a incêndios florestais em suas áreas. A empresa dispõe de um moderno sistema de monitoramento capaz de cobrir em tempo real 96% da base florestal distribuída em 29 municípios nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Além disso, também investe na busca constante por equipamentos de ponta e na contratação e formação de profissionais para fortalecer as operações de combate a incêndios em áreas de florestas plantadas e de preservação ambiental, incluindo reservas naturais e fazendas vizinhas às suas propriedades. O sistema de proteção florestal da empresa conta com 39 torres de observação estrategicamente posicionadas
e 3 centrais de monitoramento que operam 24 horas por dia, responsáveis por identificar rapidamente eventuais focos de incêndio. Em campo, a Proteção Florestal conta com 20 equipes de vigilantes brigadistas que fazem a ronda 24 horas por dia em picapes altamente equipadas e preparadas para fazer o primeiro combate às ocorrências. Para sensibilizar a população sobre os riscos gerados pelos incêndios florestais, a Suzano também fortalece as ações de conscientização junto às comunidades vizinhas da empresa. Por meio do programa Floresta Viva, a companhia mantém um canal direto de comunicação com propriedades rurais vizinhas às áreas florestais da empresa para orientações, denúncias e alertas a emergências florestais. O Solo Notícias. Evite aglomerações e também lave as mãos bem. Todo mundo reclamando, não pode ser desse jeito. Cuide bem de você, cuide do outro direito. Tira a máscara do queixo, 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 tira a máscara do queixo. Saúde! Tira a máscara do queixo, saúde! Tira a máscara do queixo, saúde! Tira a máscara direito. Cubra seu nariz e a boca. Lave bem as mãos com água e sabão. Prenda a máscara atrás da orelha. Descarte com cuidado a máscara usada. E nada de aglomeração, viu? Use a máscara direito, tire a máscara do queixo. Use a máscara direito, tira a máscara do queixo. Use a máscara direito, tira a máscara do queixo. Use a máscara direito, tire a máscara do queixo. Tira a máscara do queixo. Oxe, qual foi, manhã? O Brasil, como nenhum outro país, possui matriz energética limpa e pode expandir a sua produção agropecuária, mantendo a vegetação nativa e áreas de proteção ambiental. Enquanto nos grandes países a média de áreas preservadas é de cerca de 3%, no Brasil ela chega a 61%, incluindo matas e florestas nas unidades de conservação e reservas indígenas. Para saber mais, empreender e aproveitar as oportunidades da agropecuária brasileira, acesse agricultura.gov.br. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasil. Ordem e progresso. O Solo Notícias. Economia. Geração de emprego. O Brasil criou mais 372 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em agosto deste ano. O resultado representa um aumento de 55,5% em relação às vagas criadas no mesmo período em 2020. Confira. No mês de agosto, essa rede de lojas contratou 10 funcionários e uma das admitidas foi Isabel Cristina. Me surpreendi. Foi assim uma oportunidade que veio na hora certa. A gerente da rede já pensa em novas contratações, de olho nas vendas de final de ano. Vai haver muitas contratações ainda, né, ao longo desses meses todo aí que a gente tem para final de ano. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está com uma expectativa muito boa. O Brasil registrou um saldo de 372.265 novos contratos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2021. Essa é a maior geração de empregos formais para meses de agosto em toda a série histórica do novo CAGED, iniciada em 2010. Um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do emprego foi verificado em todos os estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o setor de serviços foi o que mais alavancou, foram 180 mil vagas. Outro setor que aqueceu a economia brasileira foi o comércio, com mais de 77 mil aberturas de vagas, seguido da indústria, que empregou mais de 72 mil trabalhadores. Essa recuperação econômica que o Brasil vem fazendo, pós-pandemia, ela é extremamente sustentável e todas as sinalizações que nós temos de continuar esse crescimento na geração de empregos normais no Brasil. O Solo Notícias. Educação.
Escolas estaduais recebem incrementos de 250 milhões para investir em insumos e serviços. As escolas estaduais receberam um incremento de 250 milhões de reais na conta do Caixa Escolar destinado pelo governo do estado, por meio do programa Retorno Escolar Seguro, o PRES. O valor pode ser usado pela gestão escolar, por exemplo, na aquisição de materiais para a realização de pequenos reparos, nas instalações de estruturas físicas, na contratação de serviços como capinagem, pintura e carpintaria, na aquisição de equipamentos, a exemplo de computadores, imobiliário e insumos para laboratórios. Além disso, o recurso poderá ser investido na aquisição de materiais voltados à biossegurança no ambiente escolar, a exemplo de álcool, material de limpeza e dispenser de álcool em gel, dentre outros. A iniciativa visa fomentar as ações que permitem o pleno e seguro funcionamento das escolas. Para a execução financeira do programa, todos os gestores escolares dos 27 núcleos territoriais de educação estão passando por uma formação de forma virtual até o dia 6 de outubro. Nos encontros agendados, são tratadas questões como planejamento de execução, definições de prioridades, elaboração de plano de trabalho, prestação de contas e apresentação dos resultados à comunidade. O Solo Notícias. Para o SESI, o futuro da indústria passa por soluções para melhorar o desempenho humano e aumentar a produtividade. O Centro de Inovação SESI em Ergonomia desenvolveu um conjunto de soluções participativas para projetos de novas situações de trabalho e intervenções corretivas, com foco nos fatores humanos e na gestão integrada. Tecnologias de ponta permitem a obtenção e análise de dados mais confiáveis e assertivos. Softwares de simulação de ambientes permitem identificar e eliminar os riscos ergonômicos ainda na fase de projeto. O resultado são ambientes de trabalho mais seguros, com menor custo e maior produtividade. O SESI apoia a indústria de todo o país, identifica tendências e desenvolve soluções inovadoras para melhorar a segurança e a saúde do trabalhador. Acesse sempresesesenai.com.br e veja como o SESI e o Senai se preparam para o futuro hoje. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O Solo Notícias. Política. Obra de contenção de encosta é entregue em Salvador. Um investimento de 5 milhões de reais. Confira. A nova contenção de encosta, construída no bairro da Calçada, na primeira travessa Barão da Vila da Barra, em Salvador, protege a vida e os bens de mais de 3.700 pessoas. A obra entregue pelo governador Rui Costa contou com um investimento de mais de 5 milhões de reais. Só daqui até lá nós temos 64 milhões de reais aplicados nas encostas. Isso nunca aconteceu na história de Salvador, da história da Bahia. O poder público tem que fazer a sua parte, estabilizar o solo, estabilizar a encosta, para que as pessoas não corram risco de vida. Então é um investimento que eu sei que a maioria da cidade não enxerga, não vê, mas é um investimento que sempre me emociona muito. Na intervenção foram utilizadas diferentes técnicas de solo grampeado e revestimento de tela de alta resistência com concreto projetado. Proteção que salva vidas. A pessoa não dormia, aquela deslizamento, né? Então era muito difícil isso aqui. Mas aqui agora ficou uma bênção, né? Os moradores aqui também cooperando, né? Muita segurança, né?
E é uma coisa bonita, né? Antigamente a gente descia aqui, só era barro e tudo, a gente descia escorregando. Tá, nota 10, nota 1000, aliás, né? A encosta está localizada entre a Avenida Jequitaia e a Estrada da Liberdade. Na região, o governo do estado já investiu mais de 22 milhões de reais na construção de contenções em outros 4 pontos, levando tranquilidade para mais de 7 mil pessoas. Na Travessa do Progresso, no Curuzu, na Rua Melo Moraes, na Calçada e nas ruas Major Cunha Matos e São José, na Liberdade. Esse é o maior programa de contenção de encostas do país, né? Então, nós já estamos hoje com 73 encostas concluídas, 20 em andamento e 18 a serem iniciadas, né? Então, um total de 212 milhões de investimentos que vão beneficiar aqui praticamente toda a população. São 47 bairros beneficiados aqui na cidade de Salvador. O Solo Notícias. Polícia. Sobe o número de mortos em acidente envolvendo caminhão, ônibus e van na BR-101. Subiu para 12 o número de mortos em um acidente envolvendo um caminhão que carregava eucalipto, um ônibus e uma van na BR-101 no distrito de Mundo Novo, em Eunápolis, na noite de quarta-feira, dia 29 de setembro. De acordo com a polícia, entre as vítimas estão os motoristas do ônibus e da van, além de uma criança que não teve a idade divulgada. A pista só foi liberada no início da manhã desta quinta-feira, dia 30. Outras 22 pessoas ficaram feridas no acidente e 6 delas estão em estado grave. As vítimas em estado grave foram encaminhadas para o Hospital Regional de Eunápolis e ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. A tragédia teria acontecido por volta das 20 horas, quando um compartimento da carreta que seguia sentido Itabuna desprendeu e colidiu com o ônibus e a van que seguiam sentido contrário. Na colisão, as toras de madeiras invadiram o ônibus e a van, atingindo os passageiros e os motoristas. Agentes do órgão de polícia, além de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e do Corpo de Bombeiros, foram acionados e estiveram no local do acidente. O resgate das vítimas só foi concluído por volta das 21h30. O Solo Notícias. Cidadania. Foram estabelecidas novas metas para o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Entre as prioridades estão a redução dos índices de mortes violentas no Brasil, da taxa nacional de furto e roubo de veículos e melhorias no sistema prisional. Confira. O novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social tem o prazo de duração de 10 anos. São 13 metas a serem cumpridas até 2030. Entre elas, reduzir a taxa nacional de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 mil habitantes, reduzir a taxa nacional de mortes violentas de mulheres para abaixo de 2 mortes por 100 mil mulheres, reduzir o número de profissionais de segurança pública vitimizados em serviço em 30% e reduzir a taxa nacional de furto de veículos para abaixo de 140 ocorrências por 100 mil veículos. O aumento do número de profissionais de segurança pública trabalhando em presídios e de presos estudando e trabalhando também são metas do plano. O documento também define 12 ações estratégicas que vão desde a otimização da gestão dos órgãos de segurança pública e defesa social até o combate à corrupção, narcotráfico e organizações criminosas. Com base no documento, os estados e o Distrito Federal deverão construir seus respectivos planos. Após um período de discussões e contribuições da sociedade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atualiza o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030. O governo federal estabelece pela primeira vez na história prazos, indicadores e prioridades para cumprir as metas contidas no documento. O Solo Notícias. Economia. A Ambev anuncia aumento no preço das cervejas. A Ambev, proprietária das marcas Skol, Brahma, Antártica, Boêmia e Stella Artois, anunciou na noite desta terça-feira, dia 28, o aumento dos preços das cervejas. A empresa fez o anúncio através de comunicado enviado a clientes e distribuidores e afirmou que o reajuste vai seguir
a variação da inflação, dos custos, câmbio e carga tributária. De acordo com a Ambev, o reajuste pode variar entre regiões, marcas, embalagens e segmentos. A Ambev, que concentra 60% da participação de mercado no Brasil, não informou qual será a faixa de reajustes. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o aumento de preços deve ser alinhado à inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, em torno de 10%. O Solo Notícias. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência aqui no Solo Notícias. Nosso objetivo é informar com qualidade e prestar um serviço responsável. Esperamos você amanhã, no mesmo horário, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Reconhecer nossos erros é aceitar que não somos perfeitos. Justificá-los é mostrar o quanto somos fracos. Com essa frase, finalizo minha participação no Jornal de hoje. Boa tarde, Jailton Moraes. Boa tarde, João Alcides. Boa tarde, André Lopes. E para você que nos acompanha, uma boa tarde e uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Boa tarde, Ronilton. Boa tarde, Jailton. Boa tarde, André. Que Deus abençoe e que possamos ter uma tarde com muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.